galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, indubitavelmente do mundo. E é com imenso prazer que a gente começa hoje a nossa aula sobre figuras de linguagem. Agora, quando você estuda figuras de linguagem, você precisa saber que, na verdade, é um conhecimento, uma bagagem literária que você precisa ter da vida. Mas a gente, por sorte, consegue direcionar de forma objetiva. Então, basicamente, nós vamos fazer um estudo dirigido. E aí, precisando dar uma explanação um pouco maior sobre algum outro tópico, eu entro em ação, ok? Agora, antes de mais nada, você já sabe que a figura de linguagem é fruto da linguagem conotativa, ou figurada, ou literária. Então, olha só a introdução que a gente preparou aqui para você, ó. Observemos o vocábulo destacado nas frases a seguir. É o vocábulo touro, tá? Na primeira frase, touro, o touro, né? O touro pastava distante do resto da manada. Na segunda, aquele lutador é um touro. Então, você já percebeu que as duas frases empregam de forma diferente o termo, o vocábulo touro. E aí, continuando, se procurarmos o significado desses vocábulos no dicionário, vamos encontrar que touro é um boi não castrado, usado como reprodutor, ou um signo zodiacal. O primeiro desses significados dicionarizados é adequado à primeira frase, mas não encontramos um dicionário adequado à segunda frase, porque se trata de um sentido não dicionarizado, criado pelo contexto em que a palavra se insere, correspondente a muito forte, sentido também atrelado ao valor cultural do animal touro. No primeiro caso, o vocábulo designa uma realidade cuja designação está historicamente estabelecida e dizemos que é empregado em denotação. No segundo caso, do sentido momentâneo de um referente é empregado em conotação, ou seja, em linguagem figurada. Claro, óbvio, quando eu digo na primeira frase, o touro pastava distante do resto da manada. Quem é o touro? O animal. Não é meu vizinho touro, não é assim. É o touro de verdade lá, o animal. Agora, quando eu digo aquele lutador é um touro, ele é um touro que está ali, ó, com um chifre, coisa e tal. Não, é porque ele é o quê? É forte, é aguerrido, é corajoso, assim como é um touro. Agora, vamos dar uma olhada nas possibilidades de figuras de linguagem. Tipos de figuras de linguagem. Então, tradicionalmente, nós temos 4 construções: as figuras de construção, as figuras de pensamento, as figuras de palavras e as figuras de harmonia ou sonoras. E aí serei bem sincero com vocês: as de pensamento e de palavras, elas normalmente caem mais na prova. Normalmente, mas não significa que as outras não caiam, ou que só caiam elas, não é assim, são as que mais caem. E aí logo daqui a pouco vocês vão descobrir o porquê de serem elas as mais presentes. Então vamos lá. Para início de conversa, a gente começa aqui com a figura de construção. Você vai perceber que essa figura de construção aqui, ela é atrelada também ao processo de coesão textual. Mas em coesão textual a gente encara de um jeito e na figura de linguagem a gente encara de um jeito um pouquinho diferente. A sua essência até é a mesma, mas é um pouquinho diferente. Então olha aqui, observa comigo. Elipse. Figura caracterizada pela omissão de um termo que é facilmente subentendido. Quando a omissão ocorre após esse mesmo termo já ter sido enunciado, dizemos que é azeugma, que é uma espécie de elipse. Como processo gramatical, a elipse provoca que um referente passe a ser designado por um só dos termos de sua designação, o que pode levar a casos de derivação imprópria, bem como aponta o celular, que é o telefone celular.
o dente canino. Na verdade, o canino, né, que é o dente canino. A catedral, que na verdade é a igreja catedral. O microcomputador. E aí o cara diz só o micro, que na verdade é o microcomputador. O abaixo-assinado, e é o documento abaixo-assinado. A circular, que é a carta circular. O representante, que é um membro representante. E a esferográfica, que é a caneta esferográfica. E um documentário, que é um filme documentário. Agora entenda o porquê do comentário, que num processo gramatical, a elipse pode provocar uma derivação imprópria. Quando você pega o telefone celular, concorda comigo que celular caracteriza aquele telefone? É o telefone celular e não o telefone fixo, por exemplo? Então, neste momento, esse artigo que deveria acompanhar o telefone passa a acompanhar o celular, e o celular, enquanto figura caracterizante, passa a ter uma figura nominativa, e a mesma coisa acontece com os outros elementos. Por exemplo, quando a gente pega aqui o canino, que seria o dente canino, ao invés de pegar o artigo para acompanhar o dente, que é um substantivo, o artigo agora vai acompanhar o canino, que seria um caracterizante daquele dente. E assim por diante, assim vai. Por exemplo, aqui no documentário, esse artigo deveria acompanhar o filme, que é o substantivo, mas vai acompanhar documentário, que é um caracterizante do filme. Só que isso já é algo tão presente em nossas vidas que a gente nem se dá conta. Então, por exemplo, a elipse, ela pode formar uma derivação imprópria? Sim, ela pode. Quando nós omitimos o substantivo original e o artigo passa a acompanhar o caracterizante, aquele valor de adjetivo que agora vira nominativo. Então, pode sim acontecer. Então, cuidado com isso. Cuidado com a maldade que possa aparecer numa questão. Por sorte, os avaliadores não são tão maldosos, mas nunca se sabe. Vai que o camarada um dia cobra isso, e derruba meio mundo. Você já não vai ser um camarada que vai cair nessa pegadinha, ok? Então, vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira. Além disso, em alguns casos, a elipse de um termo pode provocar o aparecimento de um novo gênero para o termo sobrevivente de uma expressão, como é o caso de a rádio, elipse de emissora de rádio, né? O América, elipse de time, e a Rio-Niterói, elipse de ponte, o fila, elipse de cão, o funcionário, elipse de caixa. Só que é o seguinte, vamos entender rapidinho essa parada de elipse e zeugma. No processo de coesão textual, quando a gente fala da omissão de um termo, a gente obrigatoriamente fala apenas da elipse. Omitiu um termo, então ali tem uma elipse. E essa omissão na construção textual é para evitar a repetição de um termo, pois na fala eu posso várias vezes repeti-lo e ninguém estranha, mas na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Mas já na figura de linguagem, o avaliador espertamente pode utilizar a palavra zeugma numa construção. E a gente vai estranhar, porque ninguém fala zeugma no dia a dia. Eu vou fazer um zeugma. Não, pelo amor de Deus, ninguém pensa assim. Agora, vamos entender o que seria essa ideia do zeugma e da elipse. Em frase simples, eu coloco assim, comemos o bolo. Nesse momento, pensa comigo nesta construção. Quem foi que comeu este bolo? Nós. Então, nós comemos o bolo. Concorda comigo que acabamos de omitir um termo? Acabamos. Só que esse termo, ele já tinha aparecido antes no texto? Não. Ele iria aparecer, então a gente omitiu um termo que ainda não apareceu. Então, neste momento, a gente chama isso de verdadeira elipse para a concepção da figura de linguagem. Agora, o zeugma é a elipse da construção textual. É, de fato, evitar a repetição
de um termo que apareceu, ou seja, é a omissão de um termo aparecido. Então o cara bota assim: nós comemos o bolo e bebemos o refrigerante. Putz, nesse momento, o primeiro verbo não omite aqui o seu sujeito. Nós comemos o bolo. Mas o segundo verbo, ele omite, pois quem bebeu o refrigerante? Nós também. Então, neste momento, eu estou evitando a repetição de um termo que já apareceu. E aí, para os manuais de língua portuguesa, isso aqui é denominado como zeugma. Ok? Beleza? Então, foi. Diferenciamos a elipse do zeugma, que é uma espécie de construção. Então, por isso chamamos de figuras de construção. Mais uma figura aí de construção, o pleonasmo. O que eu peguei aqui, eu retirei de um termo, de um livro tradicional, e eu vou dar uma modificada na ideia. Pois aqui eu trouxe a visão tradicionalista. Então vamos lá. Pleonasmo. Figura caracterizada pela repetição de um termo na mesma função sintática. Vamos lá. De um termo ou de uma ideia com um intuito de enfatizar. Isso é um pleonasmo. Então observe aqui. As bonecas, eu as dei para as meninas. O termo as é pleonástico, pois repete na mesma função o objeto direto, o termo anterior bonecas. Então, na verdade, o que eu dei? As bonecas. Então, aqui já tem o objeto direto. Eu dei as bonecas para as meninas. Só que aí aparece o pronome obliquais, que é um termo que retoma a estrutura as bonecas. E por isso, nós inclusive dizemos que aqui tem um objeto direto pleonástico. Também é denominado pleonasmo no caso da repetição do mesmo significado por dois significantes diferentes no mesmo sintagma. Descer para baixo, prever antecipadamente, entrar para dentro. Nesse contexto, a figura é denominada pleonasmo vicioso. Vamos lá. Algumas dessas repetições, porém, podem ter valor estilístico e não correspondem a problemas de construção. Assim, ao dizermos eu vi com estes olhos, o autor do enunciado pode estar tentando dar ênfase ao fato de ter visto algo que pode testemunhar com certeza. Então vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. Primeiro, voltando aqui, você pode ver que ele de fato classifica como pleonasmo vicioso. Só que você percebeu que são repetições desnecessárias. Então, não é bem uma figura de linguagem, e sim um vício de linguagem. Então, aqui, o pleonasmo vicioso é o vício da linguagem, pois de fato é uma repetição desnecessária. Entrou para dentro, subiu para cima, saiu para fora, desceu para baixo, elo de ligação, hemorragia de sangue, prever antecipadamente, e por aí vai. Agora, quando esta repetição tem um valor estilístico da ênfase, como, por exemplo, aqui ele falou do olhar. Eu poderia citar algo que está no livro do Dom Casmurro, lá no livro do Machado de Assis, quando ele diz assim, Bentinho olhou Capitu com olhos de paixão. Então, olhou com olhos de paixão. A mesma ideia que tem aqui, ó, eu vi com estes olhos que a terra há de comer. Então, é para dar ênfase ao olhar, à força do olhar. Então, aqui a gente tem também um pleonasmo. Geralmente, quando os camaradas
cobram em prova o pleonasmo, ele vem com uma ideia para enfatizar. Quando eles cobram a construção pleonástica, eles não têm só a intenção de perguntar a figura de linguagem. A intenção, de fato, é perguntar a função sintática daquele termo. Então, aqui, jamais, aliás, eu acho que jamais é um termo muito forte, mas é muito pouco provável que um avaliador pegue a frase "as bonecas eu as dei para as meninas" e somente trabalhe a concepção da figura de linguagem. E tem um pleonasmo, pronto, e acabou. Não, ele vai destacar esse "as", ele vai perguntar a sua função sintática, e lá dentre as opções vai aparecer o objeto direto pleonástico. É assim, o cara vai brincar com a figura de linguagem, mas também vai brincar com a construção, principalmente sintática, ok? Então vamos lá. Continuando aqui a nossa brincadeira. Anacoluto. Esse aqui, irmão, é para doido. Para doido, vou te falar. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, meus 17 para 18 anos, quando eu fui fazer um pré-vestibular, e a primeira aula que eu tive foi aula de literatura, a primeira aula. E na primeira aula, sem dar nenhuma boa noite, eu lembro muito bem como se fosse ontem, o professor entrou, olhou para a gente, para todos os alunos, respirou fundo, virou-se para o quadro e escreveu Anacoluto. Aí colocou umas frases que, irmão, eu não entendi. Eu demorei anos para entender. Eu fiz vestibular sem entender o que era Anacoluto. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Vou desistir dessa parada. O que é Anacoluto? Hoje eu espero do fundo do meu coração fazer você entender o que é Anacoluto. Naquele dia eu não entendi e eu fiquei o ano inteiro sem entender e fiquei com vergonha de perguntar o que era Anacoluto para o cara. Até porque eu acho que eu ia continuar não entendendo. Então, acompanha aqui comigo. Anacoluto, figura caracterizada pela interrupção de uma frase, de tal modo que um termo fica sem função sintática. É como se você tivesse doidão. E aí falasse uma parada. E aí, pá, desce aquele teto preto. E aí você desce continuidade à conversa, mas não ao assunto. E aí você começasse a falar de uma outra parada que não tem nada a ver com aquela primeira coisa que você disse. Então, olha só. As meninas. É impossível entregar-lhes os prêmios. Aí você, opa, como assim, Sidney? Aí eu tenho mais uma vez uma parada de pleonástico aí, não? Teria, se a gente tivesse colocado o acento grave indicativo do fenômeno da crase. Porque aí sim, é impossível entregar-lhes os prêmios. Nesse contexto, quem entrega alguma coisa a alguém. Então, esse lhes, ele funciona como objeto indireto. Se aqui tivesse as meninas craseado, aí lá seria um objeto indireto pleonástico. Mas, opa, as meninas sem crase. Porra, ou é um objeto direto, ou é um sujeito, ou é, sei lá, é qualquer estrutura nominal. Pode ser qualquer merda. Mas e aqui? É nada, é umbral, é nada. Aqui eu até explico. Nesse caso, o termo sublinhado não se encaixa sintaticamente na frase seguinte, daí ser considerado um anacoluto. Se o termo sublinhado estivesse grafado com acento grave, as meninas, como eu acabei de dizer, teríamos um pleonasmo no elemento lhes. Galera, anacoluto é de doidão. Agora, de onde surgiu essa parada, irmão? Vou pesquisar. Fiquei curioso agora, neste exato momento. É como se a literatura tentasse avaliar o cara que fica perturbado. O cara, putz. Aqui, é maldade, tá? Quando o cara bota assim na prova. Pois essa ideia foi mais ou menos assim. A poltrona do vovô. Aí ele volta. É impossível entregar-lhes os prêmios. Porra, não tem nem como pensar se você vai entregar aquele prêmio para a poltrona do vovô. Então, na literatura, é mais louco ainda do que aqui nessa questão que a gente acabou de apresentar. Então,
com certeza é a tentativa de dar continuidade a um discurso desconexo, a uma leve perturbação momentânea daquele personagem. Eu vou avaliar isso com calma e aí depois a gente bate um papo para ver se de fato é isso, mas eu tenho quase certeza que é isso. Se não for isso, é muita loucura um negócio desse existir. Então vamos lá, ó. Próximo aqui, hipérbato, porque é uma figura de construção. Vamos lá! É uma figura de construção porque é a interrupção de uma ordem direta. Na verdade, é uma inversão da ordem direta. Qual é a ordem direta na língua portuguesa? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da Lá Concursos. Eu digo para você o seguinte: nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado edital ainda no primeiro semestre de 2019. Claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200. Professor, presta, foi bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da Lá Concursos, né? Prazo de acesso 120 dias. Nesse prazo de acesso, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Este curso é um pré-edital básico, que a gente tentou aí montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado, né, nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte: o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias, o negócio enrolou. Aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, pode ter certeza absoluta. Nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na SEDUC. Nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas. Quase 1.200 alunos aprovados no concurso da SEDUC 2017. Classificados foram milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Tchau, fui! Clique lá.